milionário em terno impacta a mendiga negra com uma mensagem transformadora para sua vida. A chuva desabava como um manto pesado sobre a cidade. As gotas pareciam querer apagar a tristeza que permeava cada canto, mas elas apenas intensificavam o quadro. Benjamin, um milionário de meia-idade, observava da janela do seu apartamento luxuoso próximo das nuvens. O céu cinzento refletia uma inquietude que ele mal compreendia. Ele tinha tudo: carros caros, uma mansão imponente, dinheiro em excesso. E, no entanto, sentia um vazio que não conseguia preencher, como um eco indesejado que insistia em gritar do fundo do seu ser. Descer a rua significava enfrentar a realidade crua, algo que Benjamin evitava. Em sua fortaleza de concreto e vidro, ele ignorava o sofrimento ao seu redor. Mas naquela tarde, algo parecia diferente. Com um impulso quase inexplicável, ele decidiu sair. Ao fechar a porta atrás de si, o frio na barriga tomou conta. Era como se ele estivesse prestes a entrar em um território desconhecido. Uma selva de desigualdades e dor que sempre mantivera a distância. A chuva não dava trégua, e a água fria molhava a calçada já desgastada. Ele se deparou com Aline, uma mulher em situação de rua, encolhida sob um toldo rasgado. A pele escura contrastava com a roupa suja, mas seus olhos brilhavam com uma luz que parecia desafiar a tempestade. Ela estava ali, sozinha, mas não derrotada. Benjamin hesitou ao vê-la. Uma mendiga, os pensamentos passaram como relâmpagos. Ele deveria simplesmente ignorá-la, continuar seu caminho. Mas então ela olhou para ele. Havia algo no olhar dela que paralisou o tempo. Foi nesse momento que Aline disse, com uma voz forte e clara: "A tempestade pode me molhar, mas não pode tirar o sol de dentro de mim." Essas palavras foram como uma facada no peito de Benjamin. O que era aquela força? Como alguém em sua posição podia proferir tal verdade enquanto carregava tanto sofrimento? Ele se viu diante de um paradoxo. Com um impulso, ele se aproximou. "Posso compartilhar uma coisa com você?" ele disse, quase sem saber por que estava ali. O diálogo fluiu como uma correnteza. Benjamin revelou um pouco de sua vida, inclusive suas inseguranças. Aline, por sua vez, falava de seus sonhos, de seus planos de retomar os estudos, de como a esperança a mantinha viva. Ele nunca tinha conhecido alguém tão resiliente. E enquanto se conectavam, Benjamin sussurrou uma frase que poderia mudar tudo. O valor de uma pessoa não está no que possui, mas no que é capaz de sonhar. Mas à medida que Aline sorria, uma sonda se formou na mente de Benjamin. Ele se lembrou de segredos antigos, do seu passado obscuro, que poderia destruir aquela nova amizade. O que aconteceria se ela soubesse? O medo começou a corroer seus bons sentimentos. Seria correto oferecer ajuda? Ou seu passado arruinaria tudo? O dilema moral imperava. Como ele poderia ser sincero sem arranhar a linda luz que estava surgindo entre eles? O dia escureceu ainda mais com a chuva, mas uma nova tensão se estabeleceu. A cena envolvente de dois mundos que se tocavam parecia prometer transformações. Benjamin e Aline estavam à beira de algo maior, mas uma linha tênue separava a esperança do desastre. Como tudo terminaria? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O dia continuava a escurecer com as nuvens pesadas que pareciam se concentrar sobre os dois. Benjamin ainda estava preso naquele olhar de Aline. Era um momento de conexão, mas também de vulnerabilidade. Ele sentiu seu coração acelerar. Uma sensação estranha, misturada com a inquietação de seus segredos. Tudo fazia sentido, até que um grito cortou o ar. Socorro! Alguém me ajude! Benjamin e Aline se viraram para a direção do som. Uma mulher com roupas rasgadas e cheias de lama corria em sua direção. Desesperada, seus olhos estavam arregalados e sua respiração ofegante. Aline a reconheceu imediatamente. É a Carla! Que aconteceu? A preocupação tomou conta do rosto dela e Benjamin sentiu a adrenalina disparar. Carla parou diante deles, o pânico estampado no rosto suado. Eles viraram a barraca, precipitaram tudo. Estamos perdidas, não conseguimos encontrar os outros. A sílaba final explodiu em um pranto. Benjamin não entendia. Não era apenas uma barraca. Era o lar de várias pessoas. Ele sentiu um aperto no peito. Quem fez isso? Ele perguntou, mas não obteve resposta. Aline pegou a mão de Carla, em busca de conforto. Calma, calma. O que a gente pode fazer? O desespero fez a voz dela tremer. Benjamin começou a olhar em volta, visualizando uma solução. Ali, no meio da tempestade, ele percebeu que não poderia mais ignorar a realidade que sempre viu de longe. Mas o que ele poderia fazer? Apenas dinheiro não resolveria ali. Então, o frio cortante da água começou a entrar em suas roupas e os gritos de agonia e confusão ao redor aumentaram. Ele olhou para Aline e, com um impulso, decidiu que precisava agir. Vamos! Precisamos encontrar os outros! Quem sabe juntos conseguimos ajudar mais pessoas! Aline, ao ouvir suas palavras, acenou com a cabeça. E assim, os três começaram a correr. A cena que se desenrolava na praça era um caos. A barraca, que antes era um abrigo temporário, estava agora em destroços. Algumas pessoas ajudavam outras a se levantar, enquanto outras choravam a perda de seus poucos pertences. Benjamin se viu tomado por uma enxurrada de sentimentos que ele nunca havia conhecido. O que era dinheiro perto daquela realidade? Ele tomou coragem e começou a ajudar. Juntou uma pilha de coisas, participando da organização do que ainda podia ser salvo. Foi então que uma voz familiar ecoou no fundo do tumulto. Benjamin, o que você está fazendo aqui? Ele virou-se e deu de cara com Robert, seu antigo sócio de negócios, que também aparentava ter se tornado um desconhecido. Robert, o que você... Benjamin mal conseguiu completar. O silêncio se instalou entre eles, enquanto o caos ao redor continuava. Robert parecia diferente, mais desgastado, mas com um brilho de traição nos olhos. Você não deveria estar aqui. As coisas não são o que parecem. Estou aqui para tirar você disso. A preocupação se desenhou no seu rosto.
Foi nesse instante que uma explosão aconteceu ao longe. Uma baquetada de pânico irrompeu. Benjamin percebeu que sua vida estava prestes a desmoronar, como as barracas ao seu redor. O que Robert realmente significava? O que ele sabia sobre as coisas que se passavam sob as aparências do mundo de Benjamin? A linha entre passado e presente estava se rompendo. Uma reviravolta estava prestes a desvelar-se. Tudo o que ele acreditava, tudo o que sonhara, poderia ser uma ilusão. O que mais estava escondido? Nas sombras! Benjamin e Robert estavam paralisados. A tensão entre eles pulsava como um tambor acelerado. Em meio aos destroços, as vozes da confusão e desespero se misturavam ao ruído da chuva que não parava. Aline, preocupada, observava a cena, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. Benjamin, precisamos ajudar! Aline exclamou, puxando pela mão, mas ele estava preso no olhar de Robert. O que deveria ser uma reunião casual se transformou em um choque. Robert tinha um jeito de ser, uma postura que não combinava com o caos ao seu redor. Havia algo mais em suas intenções. Eu não posso ficar aqui, Benjamin. Você também não pode. Isso não é seguro, Robert insistiu, mas sua voz soava estranha, como se ele estivesse mais preocupado com Benjamin do que com as pessoas ao redor. Antes que Benjamin pudesse responder, um estrondo ecoou por toda a praça. As pessoas gritaram. Um carro desgovernado deslizou em direção ao grupo. Aline gritou, puxando Carla para o lado, enquanto Benjamin ficou paralisado. Um espectador horrorizado. O veículo se chocou contra o que restava da barraca, levantando fragmentos no ar como se fosse uma explosão. Carros voaram e gritos de pânico escaparam de várias bocas. A cena, um verdadeiro desespero. E no meio desse tumulto, Benjamin viu Robert, que em um movimento controlado, empurrou Benjamin para longe do carro em alta velocidade. Mas não se afastou. O choque aconteceu e uma onda de dor inerte percorreu o corpo de Robert. Benjamin sentiu o coração parar. Não, Robert! Gritou Benjamin, correndo em direção ao amigo caído. Robert estava deitado, seu rosto pálido e ensanguentado. Ele não se movia. Carla e Aline ficaram paradas atrás dele, a expressão de horror pintada em seus rostos. Ele salvou você! Aline murmurou, de olhos cheios de lágrimas. Benjamin não conseguia entender. O camarada de negócios do passado estava ali. Mas como? Por que, Benjamin? Você não deve! Robert balbuciou, sua respiração fraca. Então, em um impulso desesperado, ele se virou e sussurrou. Eu não sou quem você pensa. As palavras ecoaram na mente de Benjamin como um trovão. O que ele queria dizer? O quão profundo estava o abismo do passado entre eles? Robert não era apenas um sócio, mas havia segredos. Algo estava se revelando. O passado sombrio que Robert se referia parecia mais ameaçador do que qualquer tempestade. As sirenes soavam ao fundo e as sombras da cidade pareciam se aproximar. A multidão começava a se reunir ao redor, as vozes murmurando, a curiosidade misturada ao medo.
Benjamin sentiu que a linha que o mantinha na esfera da riqueza e distância estava se apagando. E o verdadeiro terror estava diante dele. Ele olhou para Aline. A força que ela exibia parecia agora uma luz contra a escuridão que envolvia tudo. O que você sabe, Robert? A pergunta escapuliu dos lábios de Benjamin, quebrando o gelo do momento. Algo na resposta de Robert estava prestes a mudar tudo. Mas antes que pudesse responder, o que ele disse a seguir fez a respiração de Benjamin parar. Você nunca deve ter me conhecido. O que aconteceu com sua vida, eu faço parte disso. Um novo e devastador mistério pairava sobre eles, como as nuvens pesadas acima. O que tudo isso significava? As respostas estavam se desfazendo no caos que cercava a praça. E o que Benjamin acreditava saber, tudo o que tinha construído, poderia estar prestes a se desmoronar. Benjamin estava paralisado, encarando Robert. As palavras pesadas que ecoavam na sua mente provocavam uma sensação de desespero crescente. Com os olhos acento, eu faço parte disso. Imediatamente, um nó se formou na garganta de Benjamin. O passado vindo à tona como uma tempestade que não cedia. Você está mentindo, Robert! Gritou, sua voz soando como um misto de raiva e incredulidade. As sirenes ao fundo pareciam se intensificar, o caos ao redor dele quase etéreo, como um filme que estava prestes a acabar. Olhar para Aline e Carla, cujos rostos estavam pálidos, ampliava o aperto no peito. Eu não posso suportar isso, Robert murmurou, sua voz trêmula. Se você soubesse o que eu fiz. Um estalo cortou o ar e Benjamin se inclinou para mais perto, sua respiração se acelerando. Diga-me, o que você fez? Ele implorou. Aline puxou Benjamin, mas ele não se movia. O que você sabe sobre mim? Sobre o que aconteceu com nosso negócio? Sobre as pessoas que se foram. Havia um segundo de silêncio tenso, e então, como se liberasse um fardo, Robert falou. Eu não sabia que o seu pai estava envolvido. Eu não tinha ideia. As palavras se desenrolavam pesadamente, como uma bola de neve descendo a montanha. Eu fui pego, eu não tive escolha. Envolvido com o quê? A cada frase, a mente de Benjamin lutava contra a verdade que estava se formando. Dentro dele, a dor e a confusão formavam um turbilhão. Nesse momento, a atmosfera pareceu mudar. A chuva aumentava e um estrondo ecoou novamente. Mas dessa vez não era do caos da praça. Era algo mais distante, algo maligno. Olhos se viraram em direção a um barraco em chamas que não estava muito longe. As chamas dançavam contra o céu escuro, enquanto o fumo se espalhava rapidamente. Não! Não! Aline gritou, seu corpo paralisado de horror. Aquilo é a nossa comunidade! Rápido! Benjamin viu como a urgência tomou conta dele. As palavras de Robert já não tinham mais espaço. O que era revelado parecia insignificante diante do desastre iminente. Com um movimento rápido, ele correu em direção ao fogo, puxando Aline e Carla junto. Vamos! Temos que ajudar! Enquanto corriam, a visão da barraca em chamas ficava mais clara. O calor intenso tocava sua pele, e uma espuma de dúvida e necessidade crescia dentro dele. O que mais Robert poderia ter? Feito! O que mais estava escondido nas sombras? Quando chegaram, o cenário estava caótico. Pessoas gritavam, outras tentando apagar as chamas com baldes d'água improvisados. O desespero era palpável. Mas em meio a tudo isso, Benjamin viu uma figura familiar no chão, se afastando do fogo. Era Carla, a amiga de Aline.
tinha ficado presa entre os destroços e agora lutava para se levantar. Carla! A voz de Aline encheu a praça. Aline se lançou na direção dela, sem pensar. Enquanto Benjamin hesitou, é quando um grito fez seu coração parar. Benjamin, olha! Aline apontou. Benjamin virou-se e viu Robert, agora à beira do fogo, prestes a se levantar. Não! Fique longe! O grito de Benjamin ecoou, mas era tarde demais. Robert, em uma tentativa de ajudar, tropeçou e, em um movimento desesperado, caiu diretamente nas chamas. Um grito estridente cortou o ar. O terror tomou conta do momento e o fogo se intensificou. A imagem de Robert se contorcendo nas chamas ficou gravada em sua mente. Ele não poderia acreditar. Robert, não! Benjamin gritou, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas antes que pudesse se mover em direção ao amigo, algo inesperado aconteceu. O fogo parecia engolir Robert. Mas então, ele desapareceu. Não havia sinais de fumaça, nem gritos aflitos. Era como se o incêndio tivesse engolido não só Robert, mas qualquer vestígio dele. Benjamin ficou ali, congelado, o coração batendo descompassado. O que acontecera? A revelação anterior de Robert ficou perdida em sua mente enquanto a realidade se torcia de maneira estranha. Era possível que Robert nunca tivesse estado ali? E o passado que ele mencionara seria uma ilusão? Aline olhou para Benjamin e a expressão em seu rosto dizia que ela não entendia. O que aconteceu com Robert? E assim, no meio da confusão e dos gritos, a tensão pairava no ar. O que mais tinha sido oculto? O que mais estava lá fora, escondido sob as chamas do passado? Enquanto o incêndio consumia o que restava, uma nova dúvida começou a se formar. E Benjamin percebeu, o verdadeiro terror estava apenas começando. Benjamin estava paralisado, olhando para onde Robert desaparecera entre as chamas. O cheiro de fumaça enchia o ar, misturando-se ao som de gritos e do barulho de sirenes que se aproximavam. A angustiante realidade de perder uma pessoa começava a tomar forma, mas algo ainda pairava no ar. Por que aquela cena parecia mais estranha do que deveria? Era como se Robert não apenas houvesse sumido, mas levado uma parte da verdade consigo. Aline puxou Benjamin, seu rosto coberto de horror e lágrimas. Benjamin, precisamos sair! O fogo está se espalhando! Mas ele não conseguia se mover. Uma parte dele queria entender, procurar por Robert, enquanto outra parte estava presa ao pavor da situação. E então, uma explosão ecoou novamente. Desta vez, mais perto. As pessoas ao redor gritavam, e uma onda de calor o cercou. Benjamin virou-se para Aline e Carla, e o impulso de ajudá-las e salvar-se virou um instinto primitivo. Ele puxou Aline pela mão e juntas correram para longe do incêndio. O mundo ao redor parecia uma cena de filme, mas a tensão era real, pura. Enquanto caminhavam apressadas, algo chamou a atenção de Benjamin. Um brilho no chão, reluzente mesmo sob a luz fraca da tempestade. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade venceu. Espera, o que é aquilo? Ele agachou-se e, ao tocar o objeto, o reconhecimento o atingiu como uma flecha. Era um pendrive, ainda intacto, brilhando sob a luz das chamas. Vamos, não temos tempo! Aline gritou, mas foi ineficaz. A mente de Benjamin girava. O que aquele pendrive poderia conter? Informações sobre Robert? Sobre seu passado?
Segurando-o firmemente, decidiu guardá-lo no bolso. Vamos continuar, mas isso pode ser importante. Enquanto avançavam, um novo som cortou o ar. Vozes se elevando em meio ao clamor. Há um grupo se formando adiante, e ao se aproximarem, perceberam que envolviam uma cena ainda mais catastrófica. Era um homem em pânico, apontando para a barreira de chamas. Minha filha! Ela estava lá dentro! Não! Não! Isso não pode estar acontecendo! Precisamos ajudar! As palavras de Benjamin escaparam, pleno de desespero. A linha entre seu medo e a vontade de agir se tornava tênue. Aline e Carla se entreolharam, um entendimento silencioso entre elas. Elas também queriam ajudar, mas logo a escuridão se intensificou. O brilho do fogo deixava tudo mais surreal. De repente, um estalo profundo cortou o ar. Uma estrutura próxima desabou, e os novos e desesperados que tentavam salvar aquele homem foram derrubados. Benjamin puxou Aline e Carla para trás. Mas o verdadeiro baque veio de dentro dele quando, em um furor de adrenalina, uma forma familiar surgiu no meio da fumaça. Robert! Gritou incrédulo. O próprio homem que parecia ter desaparecido estava voltando de onde havia sumido. Mas as coisas estavam diferentes. O olhar dele era distante, como se não estivesse ali. Robert, você está bem? Benjamin perguntou, a voz quase falhando. Mas o que saiu da boca de Robert não fez sentido. Ele está vivo. Eu sou o responsável. Aquelas palavras cortaram a multidão como uma lâmina. O homem que parecia desesperado por sua filha agora compartilhava um segredo devastador, revelando a verdadeira natureza de um envolvimento que ninguém ali poderia imaginar. Os olhares se firmaram em Benjamin, Aline, Carla e mesmo o pai angustiado da criança. E em meio ao caos, uma verdade começou a brotar. Como um veneno envenenando o espaço. Robert não havia sumido apenas para salvar a si mesmo. Ele era parte de tudo isso, parte do passado que Benjamin sempre quis esquecer. Benjamin, então, começou a se questionar. Robert estava ali para protegê-lo ou destruir? Ele sentiu a pressão na cabeça e o nó no estômago crescer. O que mais ele estava escondendo? E enquanto o fogo crepitava ao fundo e vozes se misturavam em desespero, a linha entre amigo e inimigo parecia se romper de uma vez. O mundo, que parecia estar se reerguendo, estava prestes a desmoronar mais uma vez. Uma nova onda de gritos e desespero fez o coração de Benjamin acelerar. O que aconteceria agora? Era o momento de assumir o controle ou afundar na escuridão que parecia se alastrar ao seu redor. O pendrive em seu bolso parecia mais importante do que nunca. Mas o que ele traria à luz? Benjamin estava paralisado, olhando onde Robert havia desaparecido entre as chamas. O cheiro de fumaça preenchia o ar, misturado ao barulho de sirenes que se aproximavam e ao som dos gritos. Ao redor, ele se sentia preso em um pesadelo, e a mente girava em meio a imagens de horror. O que mais Robert escondeu? Pensava, enquanto a realidade ameaçava desmoronar à sua frente. Aline puxou Benjamin com força, seu rosto coberto de preocupação. Benjamin, precisamos sair agora! O fogo vai se espalhar! Mas ele ainda estava preso ao que viu. Algo estava errado, muito errado. O olhar distante de Robert, sua aparição repentina. Tudo parecia uma trama maluca. Ele mal percebeu quando um grupo se reuniu próximo,
com mais pessoas desesperadas tentando apagar as chamas que consumiam a barraca. O pai angustiado da criança estava ali, pressionando a testa contra a palma da mão, a angústia estampada em seu rosto. Minha filha estava lá dentro. O que faço? Aline e Carla tentavam acalmar o homem, mas Benjamin sentiu que algo precisava ser feito. Ele olhou para Aline. Um nó se formava em sua garganta. Vamos ajudar, foi isso que disse. Um chamado à ação. Mas sua determinação foi interrompida por um grito estridente. Olhem! Gritou uma moça, aí ao lado. O que é aquilo? O murmúrio se espalhou na multidão e todos olharam para o céu. No horizonte, um helicóptero rugia, ganhando altitude e avançando em direção ao incêndio. As lâmpadas ao redor sibilavam e todos recuaram em temor. Benjamin viu Aline suar, desconcertada. O que eles estão fazendo? Vão jogar água, não é? A expectativa pairava, mas logo tudo se transformou em pânico total. O helicóptero disparou um jato de água. Mas não era água. O que vinha de lá era um líquido espesso, escuro, fumegante. Não! Exclamou Aline, o horror clareando seu rosto. Não! Isso é combustível! O que era um ato de ajuda iminente se transformava em desastre. A linha entre a salvação e a tragédia estava prestes a se romper, e todos perceberam. O combustível espalhou-se rapidamente, e assim que o jato de pressão atingiu as chamas, uma explosão aconteceu. O chão tremeu. As chamas subiram como se quisessem alcançar o céu, enquanto a onda de fogo se expandia. Gritos de horror ecoaram. Benjamin sentiu que tudo estava se desmoronando. Em meio a isso, um grito cortou. Ah! E ele viu algo que o fez congelar. Era Robert, emergindo das sombras da fumaça. Mas agora com um feixe brilhante em sua mão. Um dispositivo. Um controle remoto. Robert, o que você está fazendo? Gritou Benjamin, a voz soando como um eco de terror. O que ele tinha em mente? A verdade borbulhava sob a superfície. O que você quer dizer com um dispositivo? Aline, confusa, questionava. Mas antes que pudesse protestar, Robert pressionou um botão e tudo mudou. O chão sob ele se abriu e uma descida apareceu, levando a uma escuridão. Venham, é a única chance! Robert gritou, mas no olhar dele havia algo traiçoeiro, como se uma máscara estivesse prestes a cair. Benjamin olhou para as chamas e, em um impulso, decidiu ir. Ele pegou Aline pela mão, puxando-a, enquanto Carla hesitava. Você não pode confiar nele, Benjamin! Carla gritou, a voz dela entrecortada pela confusão. Mas Benjamin se sentia arrastado, uma corrente forte o puxava. Ele passou pela abertura, inseguro. O chão balançava enquanto desciam, e uma nova realidade se desenrolava. Uma queda em um abismo. Quando os três aterrissaram dentro, a escuridão era opressiva. O que mais Robert ocultava? O que havia nela que o tornava um mistério? O eco das vozes do lado de fora se tornava cada vez mais distante. O calor das chamas se apagava, enquanto o fio da incerteza o envolvia. Finalmente, em meio à escuridão, Benjamin olhou para Robert e fez uma pergunta que mudou tudo. Você fez isso, não foi? Você sabe o que realmente aconteceu? Os olhos de Robert brilharam e um sorriso torto se formou em seu rosto. Benjamin, você está mais perto da verdade do que imagina, mas você não está sozinho nesta. Pouco a pouco, vai descobrir o que realmente somos. E nesse instante, um frio percorreu a espinha de Benjamin. O que mais estava escondido ali, no escuro? O que poderia ser mais chocante do que tudo que já tinha presenciado?
As dúvidas aumentavam e a curiosidade se tornava insuportável. A linha entre amizade e traição evaporava como o calor das chamas. Benjamin sentia que cada escolha feita poderia arrastá-lo para um peso que nunca teve que carregar. A tensão crescia e uma nova e devastadora revelação pairava no ar, aguardando para ser revelada. O que significava tudo isso? E enquanto as chamas do lado de fora se apagavam, Benjamin percebeu que o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Nas sombras do desconhecido, uma nova batalha pelo futuro seria travada. Benjamin estava paralisado, olhando para Robert, que se apresentava como um enigma a cada momento. A escuridão ao redor deles parecia vibrar com promessas não ditas, mas ele não tinha tempo para se perder nessas constelações de dúvida. O frio, o medo e a adrenalina se misturavam dentro dele, criando um turbilhão que o impulsionava a buscar respostas. O que você sabe sobre mim? Sobre o que realmente aconteceu? A última frase de Robert reverberava na mente dele, mas a resposta não vinha. A tensão no ar era palpável, como se estivessem prestes a entrar em uma revelação devastadora. O eco das chamas do lado de fora estava longe de ser a única fonte de calor. Ele sentiu o calor da presença de Aline ao seu lado, seu olhar carregado de preocupação e insegurança. Benjamin, o que vamos fazer? Sua voz soava como um sussurro desesperado, cortando a tensão. Durante um breve momento, todos esqueceram o caos lá fora. Benjamin olhou para Robert, que parecia envolto em mistério e temor. Mas enquanto a urgência se intensificava, uma fissura no silêncio foi quebrada. Do fundo da escuridão emergiu um ruído metálico. Uma batida constante e crescente que parecia vir do nada. O coração de Benjamin disparou. O que é isso? Ele perguntou, as mãos tremendo de expectativa. E então, como se o universo tivesse respondido, uma luz brilhante cortou a escuridão ao redor deles. Um grupo de homens emergiu de um corredor estreito, armados e com expressões ameaçadoras. Saiam agora! Este lugar é nosso! Um deles gritou, e a realidade parecia se despedaçar. Benjamin assistiu ao caos se instalar novamente. Aline puxou Carla enquanto Benjamin se colocou na frente delas, a adrenalina fazendo sua respiração acelerar. Quem são vocês? O que querem? A sua voz soava mais corajosa do que se sentia, mas a verdadeira intenção se revelou. Rapidamente, um deles avançou em direção a Robert e antes que qualquer um pudesse reagir, puxou algo do bolso e apontou para Benjamin. Você deve vir conosco. A visão do homem com a arma fez o espírito de Benjamin desmoronar. O que você sabe sobre mim? O que está acontecendo? Os homens se aproximaram e o pânico tomou conta dele. O que estavam fazendo ali e como conheciam seu nome? A atmosfera se tornava tensa, pesada como a tempestade lá fora. Benjamin, eles não estão aqui para brincar! Aline gritou, segurando o braço dele. Precisamos sair agora! Mas no instante em que Benjamin tentava entender a situação, um deles, com um rosto conhecido, se apresentou nas sombras. Sou eu, Leonardo. O queixo de Benjamin caiu. O filho do antigo sócio do seu pai. O menino que costumava brincar com ele antes de tudo desmoronar. Por que você está com eles? O que você quer de mim? Leonardo parecia diferente. Seus olhos carregavam um misto de nostalgia e determinação. Eu sabia que chegaríamos a esse ponto. O seu pai, ele levou nossas vidas, Benjamin. A conta chegou e você é o único que pode pagar. O coração de Benjamin disparou. Lembranças da infância. Sonhos perdidos e segredos enterrados
agora voltavam em forma de dor. O que você quer dizer com isso? Meu pai? Ele te escondeu a verdade. O que ele fez para prosperar? Ele não é quem você pensa que é, Benjamin. Leonardo gritou enquanto os outros começavam a avançar. E você precisa escolher agora! Se ficar conosco, seus amigos também terão o mesmo destino que nós. O mundo girou em torno de Benjamin. Uma onda de lembranças. A traição, o medo, tudo se misturava em seu coração. Ele não sabia mais em quem confiar. Aline, Carla, fiquem perto de mim! Benjamin gritou, enquanto seu cérebro tentava traçar uma rota de fuga. E antes que pudesse processar tudo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O teto desabou em um dos cantos. A luz se apagou por um instante. E no meio da poeira e do pânico, um grito estrondoso ecoou. Benjamin olhou uma última vez para Robert, que agora parecia uma sombra, e percebeu a verdade chocante. Aquele passado que ele pensava ter deixado para trás não só o perseguiu, mas havia trazido tudo de volta quando menos esperava. Ele sentiu um aperto no peito. Como ele poderia escapar daquela nova realidade? O que mais Leonardo escondia? E se seu passado fosse o verdadeiro pesadelo que não podia evitar? A luta pela verdade estava prestes a começar. E tudo o que conhecia poderia estar em risco, mais uma vez. Ele se virou para Aline e Carla, e a expectativa no ar estava tão carregada que quase se podia tocar. Não! Voltem! Ele gritou, enquanto a poeira ainda pairava no ar. O futuro era uma incógnita, e a única saída seria o caminho incerto para a verdade, que poderia acabar de uma vez com a vida que conhecia. Benjamin estava paralisado, encarando Robert, que parecia um espectro do passado, voltando para atormentar seu presente. A linha entre o que ele entendia como verdade estava se desintegrando, como areia escorrendo entre os dedos. O ar estava carregado de um estranho pressentimento. O barulho da construção desmoronando ecoava em seus ouvidos, mas outras vozes invadiam o ambiente, criando uma cacofonia de desespero e confusão. Leonardo estava ali, irritado e decidido, apontando para ele com os olhos ardendo de mágoa. Você precisa ouvir. O que seu pai fez não é segredo apenas para você. É um ciclo que precisa acabar. A raiva na voz dele fazia o coração de Benjamin acelerar. Mas como ele poderia aceitar isso? O homem que sempre respeitou estava se transformando em um vilão de sua própria história. Benjamin, precisamos sair! Eles vão nos pegar! Aline estava a poucos passos. Sua voz tremulante carregava um misto de medo e urgência. Mal teve tempo de processar. E a estrutura desabando fez com que todos hesitassem. Um grito cortou o ar. Ele está lá! Peguem-no! E enquanto a sombra do passado se aproximava, uma figura conhecida surgiu. Era seu pai, Carlos. A presença dele tirou o chão de Benjamin. O homem que idolatrava, o pilar de sua vida, agora estava na linha de frente do caos. Benjamin, fique longe deles! A voz dele era uma ordem, mas soava como... Que desespero! Mas por quê? O que está acontecendo, pai? O aperto no peito de Benjamin crescia. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. O homem que sempre renegou as sombras agora se mostrava mais complexo do que qualquer um poderia imaginar. O que você sabe sobre Robert e Leonardo? Você os conhece? Saia daqui!
Carlos gritou novamente, colocando-se na frente de seu filho. O olhar dele, habitualmente firme, estava cheio de temor. E nesse momento, um vazio se formou em Benjamin. O que mais você escondeu de mim? Ele quase gritou, sua voz ecoando nas paredes do que antes parecia ser um abrigo. Um outro funcionário do grupo de Leonardo confirmou. Ele sabe, Benjamin. Não é só você. Há segredos que te envolvem. E antes que qualquer um pudesse processar, uma explosão estourou atrás deles, lançando detritos e fumaça que escureceram a visão. Gritos se romperam. As pessoas começaram a correr e tudo se tornou um caos. Vamos! Precisamos sair daqui! Aline puxou Benjamin com força, mas ele estava paralisado. Entre a presença dele e a figura de seu pai, tudo parecia uma armadilha mortal. E aí, como um estalo, a verdade atingiu Benjamin como um punho na cara. Você estava no meio disso! O que você fez? O olhar dele fixou em Carlos, que hesitava na resposta. Mas a cena ficou ainda mais dramática. Outra explosão, desta vez mais próxima. Os homens armados começaram a avançar em direção a eles. Você sabe o que seu pai fez, Benjamin? E o que nós perdemos? Não podemos ficar aqui. Leonardo rugiu, com a urgência de um homem desesperado por vingança. A cada passo closer, a tensão aumentava. E então, no meio do caos, um silêncio abrupto. Sussurros se espalharam pela multidão. Olhares estavam fixos em um ponto. Benjamin virou-se para ver o que era. Era uma mulher, com um semblante dividido entre terror e determinação. Ela colocou a mão na frente, como se estivesse revelando algo sério. Parem, todos vocês! A voz dela cortou o ar. A verdade precisa ser ouvida. Robert, você tem que contar, ou tudo isso será em vão. A figura feminina iluminava a cena carregada de desespero e ao mesmo tempo de esperança. O que ela sabia? Os olhares se voltaram para Robert e a tensão estava fervendo. Ele tinha respostas, mais gases, mais julgamentos. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar e a pulsação no coração de Benjamin se intensificava. O que você está escondendo, Robert? A pergunta não era só de Benjamin, mas de todos ali presentes. Naquele instante, o chão sob eles parecia tremer, e antes que as palavras de Robert pudessem se materializar, um novo barulho cortou o ar. O helicóptero que havia aparecido mais cedo, agora pairando assustadoramente, liberou um feixe de luz direta sobre Robert. A pressão sobre o grupo aumentava e algo novo emergiu. Uma realidade mais sombria. Benjamin não sabia mais a quem confiar. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a respiração se tornando pesada e irregular. Um gesto, um deslizar de joelhos, e em meio ao caos, Aline pegou o braço de Benjamin, puxando-o para mais perto de si. Precisamos sair, agora! Mas enquanto a multidão se aglomerava e a verdade ameaçava emergir, Benjamin percebeu que a reação de todos poderia mudar tudo. Aline, você sabe de algo que eu não sei? O que mais está escondido? Ele balançou a cabeça, incapaz de compreender. E naquela fração de segundo, sob o brilho do helicóptero que iluminava a escuridão, a verdadeira natureza de cada um começou a se desvelar. O que era real? O que era manipulação? Benjamin sentiu a terra tremer sob seus pés. Ele percebeu que as respostas poderiam colocar em risco não só sua vida, mas de todos que amava. O futuro estava nas mãos de uma mentira, e a revelação estava prestes a romper a superfície.
Benjamin estava paralisado, encarando Robert, que se apresentava como um espectro que voltava para atormentar seu presente. A tensão no ar era palpável, como se a verdade estivesse prestes a explodir. O que você está escondendo, Robert? A pergunta reverberava entre eles, enquanto as vozes e os gritos ao fundo se misturavam em um barulho ensurdecedor. Leonardo, com os olhos ardendo de mágoa, se aproximou. Ele sabe, Benjamin. Não é apenas você. Há segredos que você ainda não conhece. O desespero na sua voz era quase contagiante. Benjamin sentia o coração acelerar, uma mistura de medo e confusão. Aline segurou a mão dele com firmeza, como se isso pudesse ancorá-lo na realidade. Precisamos sair! Agora! Mas o caos estava só começando. A estrutura ao redor deles temia. Um barulho forte cortou o ar, como se o lugar estivesse desmoronando. E nesse instante, as luzes do helicóptero se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão aterradora. O pânico tomou conta do grupo. E Benjamin gritou: "Fiquem juntos!" Um cheiro de fumaça envelopou o espaço. Ele sabia que as chamas estavam lá fora, mas agora havia algo mais. Uma nova presença. As sombras ao redor começaram a se formar, e o chão tremeu de novo, mais forte. E então, no meio da confusão, uma figura surgiu, uma mulher com um aspecto familiar, mas envolta na obscuridade. "Mãe?" Benjamin mal conseguiu pronunciar as palavras. O coração dele disparou, como se tivesse sido atingido por um raio. Era ela, sua mãe, que ele havia perdido há tantos anos. A figura feminina estava manchada de sujeira, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade que ele reconhecia. "Benjamin, é você!" A voz dela carregava um desespero que ecoou profundo dentro dele. "Como você? Ponto!" Aline estava atordoada, mas a mãe de Benjamin não parecia notar. A urgência no olhar dela era clara. "Você precisa me ouvir, todos vocês. Robert é parte de tudo isso. E o que seu pai fez, Benjamin? E antes que pudesse terminar, uma explosão ensurdecedora irrompeu do canto mais distante do espaço, fazendo todos gritar. O que antes era um abrigo, agora era um palco de horror. O chão se partiu e uma onda de calor os envolveu. "Cuidado!" Benjamin puxou Aline para trás, mas a visão dele estava fixada em sua mãe. "Ele precisa saber a verdade antes que seja tarde demais!" Ela gritou novamente, mas seus olhos passaram por ele, como se algo mais a estivesse chamando. E então, uma revelação chocante surgiu. "Benjamin, você não é quem pensa que é! Você não conhece sua verdadeira origem!" As palavras dela cortaram pelo ar como uma faca afiada. Benjamin ficou imóvel, o coração batendo descompassado. O que ela queria dizer com aquilo? Seu mundo estava desmoronando, e agora a única coisa que sabia poderia ser mentira. "O que você está falando? O que você sabe sobre mim?" E no instante seguinte, mais uma explosão aconteceu. Mas não era externa. Uma luz brilhante emana de sua mãe, como um feixe direto de energia vital. Benjamin sentiu seus pés sair do chão por um momento, e algo dentro dele começou a se despedaçar. As vozes ao redor desapareciam. Ele só conseguia ouvir o sussurro dela. "Você precisa aceitar quem você realmente é. O tempo está se esgotando." Mas antes que pudesse perguntar mais, a luz explodiu em um brilho ofuscante. Tudo ao redor deles desapareceu em uma onda de escuridão. Benjamin estava prestes a perder a consciência,
mas uma imagem passou por sua mente. Os rostos de Aline e Carla, misturados com o horror e a confusão. E quando a escuridão finalmente se dissipou, ele estava em um lugar diferente. Os rostos conhecidos não estavam mais ali, e a única coisa que ele podia ver era uma porta com uma luz fria brilhando. O que mais estava escondido nesse labirinto? A pergunta queimava em sua mente. O passado estava apenas começando a se revelar, e ele sentia que a verdadeira batalha pela verdade estava mais próxima do que imaginava. Benjamin piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Era um turbilhão de emoções. Sua mãe, aquela figura perdida na névoa do passado, agora se materializava diante dele. Ela lhe lançou um olhar profundo, cheio de amor e dor. Benjamin, você precisa entender. O que seu pai fez, tudo isso está conectado. Gritou ela, mas antes que pudesse continuar, o tremor da estrutura sob seus pés se intensificou. As chamas continuavam a se aproximar, como se quisessem devorá-los. Leonardo e os homens armados pareciam prestes a atacar novamente. Você tem que escolher a quem vai ouvir, Benjamin. Nós precisamos agir agora, exclamou Aline, puxando-o para longe do caos. As imagens começaram a girar em sua mente. O passado se misturava com o presente. Ele sentiu um aperto no peito. Poderia confiar em sua mãe? E Robert? Cada segundo parecia um século. A urgência do momento era palpável. Precisamos sair, todos nós! Gritou ele, empurrando-se para a frente. Mas o olhar de sua mãe o ancorou. Benjamin, não podemos deixar que o passado nos desvie do caminho. Há vidas em jogo. E o seu futuro depende de você enfrentar a verdade, ela insistiu. Ele sentiu um nó na garganta. O que isso significava? O que estava realmente em jogo? Com um olhar intenso, sua mãe apontou para Robert, agora em um canto, parte do caos atrapalhado pela fumaça e gritos. Ele conhece a verdade. Pergunte a ele. Antes que pudesse tomar uma decisão, outra explosão teve início, iluminando o espaço ao seu redor. Um brilho ofuscante. O pânico se espalhava e os gritos tornavam-se uma sinfonia de desespero. O calor da chama escaldava e Benjamin agarrou a mão de Aline com força. Vamos! Precisamos correr! Ele gritou. Enquanto eles corriam em direção à saída, a realidade se desdobrava diante dele. Robert e Leonardo estavam em um confronto e a tensão estava estrondosa. Pare, ninguém precisa se ferir! Robert gritava, mas não tinha certeza se sua voz estava soando como uma ordem ou um pedido. Os olhos de Benjamin brilhavam com determinação. Robert, diga a verdade! O que você fez? O que está acontecendo? Ele olhou para o amigo, a respiração pesada. A multidão em volta dele estava frenética, mas no fundo, tudo parecia calmamente catastrófico. A linha entre a liberdade e o caos estreitava-se. Robert hesitou, seu olhar caindo. Benjamin, eu não queria que isso acontecesse. A culpa pesava. O seu pai estava envolvido em coisas que você não pode imaginar. Ele não apenas desejava prosperar, mas estava disposto a sacrificar tudo para isso. E eu fui arrastado para esse mundo obscuro. A mente de Benjamin girou, e ele percebeu que o fio do destino o ligava a esses homens e a sua própria história. Mas quem você realmente é? Você é meu amigo ou meu rival? Ele questionou, a voz soando mais firme do que se sentia. Silêncio se instalou por um instante,
enquanto a verdade pairava no ar. Então, o olhar de Robert mudou. Com um gesto firme, ele se virou e, em vez de correr, se colocou em frente a Leonardo. Não precisamos fazer isso. Chega de vingança. As vidas que se perderam já não podem voltar. O que fizemos com nossos passados deve parar aqui. Benjamin viu um brilho de esperança nos olhos de sua mãe. Aline puxou sua mão, ansiedade e urgência em seu olhar. É agora ou nunca, Benjamin. Vamos sair daqui. O calor estava insuportável e a necessidade de escapar crescia como uma chama em seu peito. Eles correram pela saída, deixando a confusão e a fumaça para trás, atravessando a porta brilhante que prometia um novo futuro. Quando saíram, o ar frio os envolveu. A realidade externa era um contraste gritante àquele inferno. As sirenes arremessavam um lamento doloroso no beco agora distante. Benjamin se virou uma última vez para olhar o que deixaram para trás. A ironia estava ali. O passado e o presente entrelaçados, mas o futuro ainda era uma incógnita. Naquele momento, uma onda de determinação o invadiu. Ele sabia que enfrentaria a verdade, não importando quanto doía. Aline segurou sua mão e juntos eles começaram a se afastar, os ecos do passado começando a se dissipar. Mas ele compreendeu que a luta estava apenas começando. O que realmente era o legado da sua família? O que significava para quem ele era? E então, no fundo, ele ouviu a voz de sua mãe ecoando. Você pode ser mais, Benjamin. O poder da escolha está sempre em suas mãos. A história ainda não tinha terminado. Havia respostas, segredos ocultos e uma verdade a ser desvendada. E mesmo no meio da tempestade, um vislumbre de esperança se formava. Agora, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nesta jornada!